Rodada simplesmente perfeita para o time do Cruzeiro, né? Rodada de número 30, onde apenas o Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo e Bragantino não entraram em campo para fazerem os seus respectivos jogos, né? Suas respectivas partidas. O jogo do Cruzeiro foi adiado com a equipe do Fortaleza em decorrência da final, que o Fortaleza acabou perdendo, inclusive, da Copa Sul-Americana. Mas os resultados das equipes que foram em campo, os que estão abaixo do Cruzeiro, ninguém conseguiu vencer. Isso é extremamente importante. O Internacional foi surpreendido lá dentro da sua casa, né, no Beira-Rio, pela equipe do Curitiba, que já está virtualmente rebaixada, agora com 23 pontos na tabela de classificação, aplicou um 4-3, né? Estava vencendo por 4-2 a equipe do Internacional. Venceu pelo placar de 4-3 e acabou segurando o Internacional ali, que tem um ponto a mais do que a equipe do Cruzeiro. Todos os resultados foram favoráveis ao Cruzeiro, isso que é o mais importante aqui. O Vasco, que estava perdendo, vencendo a equipe do Goiás até os últimos minutos ali, acabou sofrendo um empate. Outro resultado extremamente importante. O Vasco, que soma 31 pontos, se vence, vai a 34 pontos, 3 a menos do que o Cruzeiro. Então o Goiás, que também não podia vencer a sua partida, porque hoje tem 32 pontos, né? Na verdade o Vasco iria a 33 e o Goiás iria a 34, né? Então o empate foi o melhor dos mundos. O melhor resultado que poderia acontecer nessa partida foi exatamente o que aconteceu. O Goiás perdia por 1-0 diante do seu torcedor, acabou tirando forças ali para poder buscar o resultado e acabou empatando a partida. Ponto importante para eles, partida extremamente importante para a equipe do Cruzeiro. E o Santos, que perdia para o time do Corinthians, ironicamente, rapaz, no último minuto de jogo, pênalti para o Santos. Naturalmente, o que se ouve é pênalti para o Corinthians, pênalti para o Santos, marcado pelo Daronco. Na verdade, não foi marcado pelo Daronco, né? Marcado pelo VAR. O Daronco mandou o jogo seguir, pênalti no Soteldo, claríssimo. O Daronco mandou seguir, o VAR chamou. O Daronco se viu na obrigação, porque mostrou o lance no telão, aí tem que marcar. Pênalti para o Santos, gol de empate, 1-1. O Santos acabou segurando o Corinthians, né, que estava ultrapassando o Cruzeiro e estava indo a 39 pontos, agora se mantém com os mesmos 37 pontos que o Cruzeiro tem, mas com uma vitória a menos acaba ficando abaixo na tabela de classificação. O mesmo aconteceu com a equipe do Bahia. O Bahia acabou sendo derrotado para o agora vice-líder Palmeiras, que foi a 53 pontos. O Bahia estava indo a 37 pontos, só que o Bahia tem as mesmas 9 vitórias que o Cruzeiro tem. Então, automaticamente, iria a 37, empataria em números de pontos, mas em números de vitórias ultrapassaria o Cruzeiro, e o Cruzeiro perderia uma posição na tabela de classificação. Hoje está em 13º, cairia para a 14ª colocação, empurrando o Corinthians um pouquinho mais para baixo, né? E o Santos se mantendo ali na porta da zona, né? O Santos hoje é o porteiro da zona. Com a derrota do Bahia e grande vitória do Palmeiras, o Cruzeiro se mantém com 37 pontos e isso é de importância extrema. A vitória do Curitiba, ela também surte um efeito muito positivo para o Cruzeiro, porque o Internacional iria abrir 4 pontos do Cruzeiro, porque iria subir para 41 pontos. Então o Cruzeiro, se vencer a equipe do São Paulo, que também vem impressionada, né, porque empatou com a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-1, está pressionado, 2 pontos a mais que o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vence, ultrapassa também essa equipe. O único resultado que não foi bom aqui foi o do Cuiabá. Mas tudo bem, o Cuiabá, que já está acima do Cruzeiro, não tem problema nenhum. O que importa de fato é o resultado das equipes que estão abaixo do Cruzeiro na tabela de classificação. Então tudo conspirou a favor, e o Cruzeiro se mantendo agora com 5 pontos, 32 contra 37, 5 pontos da zona de rebaixamento, são nada mais, nada menos que 2 rodadas. Em caso de vitória contra a equipe do São Paulo, o Cruzeiro simplesmente desgarra de fato do pelotão de baixo e agora começa a olhar para cima de verdade para que possa conquistar uma vaga em um torneio sul-americano. Rodada extremamente importante. Abaixo do Cruzeiro nós temos ali a equipe do Corinthians em 14º com os mesmos 37 pontos que o Cruzeiro tem hoje. O Bahia é o 15º com 34 pontos. O Santos em 16º também 34, na porta da zona de rebaixamento. O Goiás, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 32 pontos. O Vasco da Gama com 31. Curitiba e América virtualmente rebaixados. O Curitiba com 23.
e a equipe do América com 19 pontos somados e o Cruzeiro com 37 é o 13º com um jogo a menos. Isso é de extrema importância. Então, podemos dizer que o Cruzeiro tem, além de o jogo contra o São Paulo, que pode fazer o Cruzeiro disparar um pouco mais e continuar com um jogo a menos, o Cruzeiro tem, virtualmente falando, 40 pontos na tabela de classificação, porque eu acredito na vitória do Cruzeiro, não apenas contra o São Paulo, mas o jogo atrasado contra o Fortaleza. Acredito que o Cruzeiro vence, porque agora os caras estão abalados psicologicamente. Deu Cruzeiro.